Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Eu sei que às vezes você precisa ouvir isso. Às vezes você tem um olhar tão pessimista sobre você. Às vezes você se interpreta tão pior do que você é. Às vezes você mede a sua vida, o valor da sua vida, com a régua dos outros, com os que te traíram. Às vezes você mede a régua do seu valor com a régua de quem nunca te amou. Às vezes você mede o seu valor com a régua de quem nunca teve respeito por você. Meça o seu valor com a régua que Deus tem, que é sempre de amor e de misericórdia. Não tem jeito, a vida não vai parar para você sofrer. A vida não vai pedir licença para você poder sofrer. Mas acredite, quando você tem a força de Deus em você, nada poderá abatê-la. Por isso esteja sempre no seu lugar, consciente do valor que você tem e do Deus que a habita. O Deus que está em mim, que está em você, nos prepara para todas as batalhas. E sem medo de errar, esse sorriso bonito que você me oferece aqui hoje, ele só existe porque você já chorou demais. Se tiver que perdoar alguém, perdoe hoje. Se tiver que amar alguém, ame agora. Se tiver que declarar o amor, deveria ter sido ontem. Porque a vida é trem-bala, parceiro. Quando a gente menos imagina, está na hora de partir. Porque essa vida é curta demais. Não perca com ódios, com rancores, com mágoas. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar no amor de Deus? Porque você nem sempre se ama o suficiente. E quando eu não me amo, quando você não se ama, não adianta o outro dizer que ama a gente. É uma luta difícil você tentar ou amar uma pessoa que não se ama. Todo tanto de amor que você oferece para ela, todo tanto de amor que você oferece nunca será o suficiente. Sabe por quê? Porque quando eu não me amo, eu nunca vou acreditar que você possa ter visto alguma coisa especial em mim. Então, uma pessoa que não se ama, dificilmente vai se sentir amada por outra pessoa. Por isso que às vezes a gente erra tanto nos relacionamentos, porque a gente encontra pessoas que são muito mal amadas por elas mesmas. E o primeiro movimento da conversão de Deus em nós, minha gente, o primeiro gesto que Jesus fazia na vida de quem ele encontrava, era modificar a maneira como as pessoas se olhavam. O primeiro movimento da conversão não é você entender as regras morais da sua igreja, não é entender o evangelho de cima a baixo, não. O primeiro movimento da conversão é você olhar-se com mais amor, você ter mais respeito por você. Porque quando você se ama, o diabo não pode fazer nada na sua vida. Quando você se ama, você fica blindada, fica blindado para aquilo que pode lhe destruir. Quem se ama não se prostitui. Quem se ama não fica em relacionamento tóxico. Para que você vai ficar ao lado de uma pessoa que só te faz mal? Por que você vai continuar namorando uma pessoa que só te coloca para baixo? Não, o amor próprio é aquela voz interior que diz: opa,
Este amor você não merece, você merece coisa melhor. Ou então quando o traficante traz a droga para você, opa, seu amor próprio vai dizer: o que essa droga vai me fazer? Ela vai me afastar dos meus sonhos, ela vai trazer destruição para a minha vida. Eu nunca vi uma pessoa mexer com drogas e ficar bem. Quando o vício bate na sua porta, você imediatamente vai pensar: por que eu vou trazer para a minha vida um vício que vai limitar a minha capacidade de decidir? Não, eu quero ser inteira, eu quero ser inteiro porque eu me amo. E quando eu digo que me amo, fica mais fácil entender que Deus me ama também. Deus ama você. Às vezes a melhor maneira de perdoar é colocando o outro para correr. Porque você merece ser amada, você merece ser amado, você merece ser respeitado, você merece ser respeitada, porque este é o desejo de Deus para a sua vida. Você sabe por que a gente precisa de pessoas que nos amam de verdade? Porque são elas que nos fazem voar nas asas do Senhor. São elas que nos fazem chegar ao melhor de nós. Toda vez que você ama alguém, ama de verdade, você está fazendo essa pessoa chegar ao melhor de si. E é isso que Deus quer de nós. Ele nos projetou para sermos muito, ganhar, ampliar a nossa consciência, crescer a nossa capacidade de amar, de perdoar, de fazer justiça por onde a gente for. Sabe qual é a maior riqueza que você pode ter na vida? É você amar e ser amado. Todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém esperando por nós para a gente poder dividir. E você sabe que a melhor maneira de evangelizar alguém é lembrando este alguém do valor que ele tem? É assim que Deus cuida da gente, colocando pessoas que nos amam e que nos ajudam a saber o valor que nós temos. Segura na mão de quem está do seu lado. Sabe quando é que Deus defende você? Quando você tem os amigos certos. Sabe quando Deus defende você? Quando Ele tem acesso à defesa que você precisa. Quando você permite, se cercando de pessoas certas, de pessoas que querem o seu bem, e tendo coragem de fazer ir embora aquelas que não têm nenhum respeito pela sua dignidade. Mas hoje eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Deus não desistiu de você. Diga assim comigo: Deus não desistiu de mim. Você sabe que a maior riqueza que a gente pode ter na vida não é o dinheiro que compra. O dinheiro pode comprar muitas coisas. Não é nenhum problema você trabalhar honestamente e poder comprar aquilo que você sonha. Mas nunca se esqueça: o que vai fazer você ao sorrir ao final da vida não é o tanto de dinheiro que você ganhou, não é a casa que você construiu. O que vai fazer você feliz ao final da vida é quando você olhar para o lado e você perceber que as pessoas escolheram ficar com você. Porque a minha capacidade de amar é muito mais importante do que minha conta bancária. A minha capacidade de amar, inclusive, vai me ajudar a entender aquilo que o dinheiro me dá. Se eu não amo, se eu não sou capaz de dividir o que sou e o que tenho, eu posso ter a conta bancária mais linda do mundo, eu não serei uma pessoa bonita. O que deixa a gente bonito é o tanto que a gente ama. É isso que você vive aí, ó. Quando você olha para o lado e você descobre que o metro quadrado mais caro do mundo não está em Paris, não está em Nova York, não está em João Pessoa. O metro quadrado mais caro do mundo é aquele que coloca você ao lado das pessoas que você ama. Porque quando você ama, você trabalha para conquistar o que o dinheiro pode lhe dar. Mas você vai fazer muito mais que isso. Você vai trabalhar para conquistar aquilo que só o seu coração pode lhe dar.
E é isso que eu desejo a você. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda existe amor para recomeçar, para recomeçar. Porque quando você aprende a amar, você descobre o significado do amor de Deus na sua vida, que é capaz de trocar reinos por causa de você. Vou pedir um milagre a Deus hoje? Eu vou pedir. Eu sei que você precisa de muitos, eu também. Mas eu tenho certeza que existe um milagre que quando ele se realiza na nossa vida, as outras coisas começam a melhorar. Então hoje eu vou pedir a Deus o milagre de você voltar a se amar. Você vai pedir a Deus hoje a graça de você voltar a se amar, para você curar as suas feridas, para você abandonar os seus vícios, porque quando você se ama, você abandona os vícios. Quando você se ama, você exige o respeito do outro. Quem quiser entrar na sua vida, que retire as sandálias dos pés, porque o seu território é santo. Olha para o céu comigo e diz assim: Senhor Jesus, olha por mim. O Senhor sabe e me conhece. Quantas vezes eu me desrespeitei, permitindo o desrespeito dos outros? Quantas vezes eu não me amei, acolhendo o não amor do outro? Quantas vezes eu não me amei, quando me viciei naquilo que me destrói? Mas hoje, Senhor, eu quero colocar o meu coração nas suas mãos. Cuida de mim, Senhor. Não deixe que eu me perca. Inunde-me com o seu amor, com a sua misericórdia, porque eu sei que sou uma gracinha. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: Padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece, que está registrado, é a identidade dela. E isso Ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha,
Essa expressão, esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos tornam esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã. Porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal, de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne. Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente também não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a ele a oportunidade de ser em mim. Então, eu sou nele, ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana, como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim. Seja através da sua palavra, ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo. Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio. Fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. Padre,
há 2 meses que eu estou numa depressão profunda, que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. E eu perguntei: minha filha, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento? Qual a razão de você se trancar dentro do seu quarto? E ela me disse assim: é que nós descobrimos, padre, que o meu pai, ele tem poucos meses de vida. O médico nos anunciou que ele está num estado muito avançado de câncer. Eu escutei e parecia que entre aquela decisão de ficar trancada no quarto e a notícia de que o pai viveria pouco tempo, havia uma contradição. Aí eu perguntei para ela com muita coragem, sem medo de estar desrespeitando o sofrimento dela, sem medo de desconsiderar a depressão que ela estava vivendo, sem medo de desconsiderar aquilo que para ela era doloroso naquela hora. E eu perguntei: minha filha, você fica sabendo que seu pai tem apenas alguns meses de vida e você escolhe passar esses meses deprimida? Você prefere passar esses poucos meses que o seu pai tem trancada dentro do seu quarto? Será que você não está fazendo o jogo contrário? Você não tem como modificar esse fato. Se eu pudesse, eu retiraria o câncer do corpo do seu pai. Eu também não posso. Mas você pode tirar o câncer de você. Esse que você não tem fisicamente, mas que você está permitindo que tome conta da sua alma. Você não tem um câncer detectável em exames, mas você está permitindo que a repercussão da enfermidade do seu pai lhe deixe mais enferma do que ele. Será que você não pensa na possibilidade de viver bem esses últimos tempos ao lado de seu pai, sendo a melhor filha do mundo? Ou dando a ele, quem sabe, a segurança que ele precisa nessa hora? Seu pai não precisa de uma filha deprimida ao lado dele. Seu pai está precisando de uma filha que o ajude a enfrentar o sofrimento. A mim parece, no mínimo, o egoísmo de sua parte, fechar-se no seu quarto, esquecer do sofrimento da família e acrescentar um a mais. É hora de reagir. Você não tem como mudar o quadro, mas você pode mudar a moldura. Você não tem como modificar a cena final, mas eu tenho certeza que você tem possibilidades de estabelecer agora um jeito diferente de interpretar isso. Ao invés de pensar na sua dor, no seu sofrimento, olha para o seu pai e vai ajudá-lo a viver esta hora. Esteja do lado dele em todos os momentos. E vá viver, vá viajar, vá levar o seu pai para ver o que ele gosta, vá levar o seu pai à medida das possibilidades dele para estar com as pessoas que ele ama. Tire mais tempo da sua vida para estar do lado dele e ao invés de ficar trancada dentro do seu quarto, lamentando de maneira antecipada a morte do seu pai, vá celebrar a vida que ainda resta. Ao invés de ficar antecipando o velório do seu pai, a tristeza que será, que vai vir, que vai ser inevitável, ao invés de ficar antecipando toda essa tragédia, vá descobrir um significado para a vida nesta hora. Ela me olhou assustada, mas parece que acordou. E depois me deu notícias de que aquele susto, de que aquela palavra despertou dentro dela a responsabilidade. Eu tenho poucos dias ao lado do meu pai, eu vou vivê-los com qualidade. Talvez, minha gente, o que falte para nós seja esse choque. Para que nós possamos também descobrir que diante das dificuldades que nós temos, algumas reações ainda são possíveis. O grande problema é quando diante das dificuldades nós não reagimos. Muitas vezes os problemas nos paralisam e a gente não toma nenhuma iniciativa para resolvê-los. A gente se tranca nos quartos, a gente se tranca na estrofe triste, assim como o poeta coloca na música a tristeza de uma estrofe, uma decepção tão presente nessa estrofe. Eu não tenho amigos, eu estou decepcionado, eu não tenho aonde ir. São frases que justificam qualquer porta trancada. E é fácil a gente se trancar no quarto. É fácil a gente fechar a porta para as soluções. Sabe por quê? Porque enfrentar o desafio das soluções requer esforço de todos nós. Trancar a porta não. Fechar-se no egoísmo e dizer eu não estou aqui para ninguém é muito fácil.
Agora você abrir a porta, enfrentar a doença do pai, enfrentar o fim, enfrentar as situações que virão de tudo isso dá trabalho. E eu sei que na possibilidade de fecharmos a porta, será muito mais fácil fechar. Nós vamos nos apoiar nesta fechadura e vamos nos esquecer do resto. Mas e aí? Depois que morre, depois que termina. Eu sempre digo, minha gente, que a nossa vida, ela é sempre qualificada a partir de 2 sentimentos muito comuns dentro de nós. Ou nós temos saudades boas do que a gente viveu, ou nós temos remorsos. São nessas 2 vielas que nós vamos, que nós moramos, que nós construímos as nossas casas. Vielas são caminhos estreitos, pois eu digo para você, são caminhos estreitos mesmo. Agora você é que sabe, com a vida que você está vivendo hoje, com aquilo que você está fazendo hoje, é que você descobre se você está construindo saudades ou se você está construindo remorsos. As escolhas que você fez ao longo do dia, hoje, você tem matéria-prima de futuro aqui. Tudo que você escolheu, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você desejou, tudo que você fez. Isto é matéria-prima que um dia vai virar saudade boa de se lembrar, ou vai virar remorso. A menina, diante da incapacidade de lidar com a morte do pai, ela estava criando futuros remorsos. Porque depois que o pai morresse, certamente ela ia lamentar muito o tempo que ela perdeu. Ela ia perder oportunidades preciosas de estar ao lado dele. Coisas que depois da morte você não tem mais como. Só na eternidade. Mas essa eternidade demora para chegar, porque a nossa vida aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E a qualidade da nossa vida na terra depende dessas escolhas que nós fazemos. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado. Parece complicado isso, né? Mas não é. Todos nós temos uma liberdade dentro do coração que nos foi dada por Deus. Mas que se a gente não administra bem essa liberdade, ela pode morrer dentro de nós. Nunca chega à tona. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua.
porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. E por isso que Jesus fala o tempo todo da linguagem do coração. E o Evangelho de João, que é o Evangelho do coração, é o Evangelho do afeto, daquele apóstolo que fez uma experiência muito profunda de Jesus, é o Evangelho do coração. As narrativas de João são sempre muito profundas. Estão todas elas na perspectiva de mostrar um Cristo profundo, um Cristo que não se prende nas aparências, mas um Cristo que enxerga o coração. Nós temos 1000 formas de ver e compreender a Deus, mas quando nós compreendemos de coração, é porque algo muito profundo aconteceu com a gente. Por isso, o amém que nós dizemos não é um sinônimo de submissão, é um sinônimo de confiança. E é por isso que aqueles a quem nós dizemos amém começam a ter um poder sobre o nosso coração. Aquilo que ele diz para nós é importante, a gente assimila, a gente guarda e de alguma maneira a gente obedece. O amor nos coloca nessa perspectiva, minha gente. E é por isso que quando nós falamos de conversão do coração, nós precisamos passar um pente fino em todas as pessoas a quem nós obedecemos. Porque definitivamente, se eu quero ser um discípulo de Jesus, o amor que eu amo e o amor que me é oferecido não podem ser opositores a este segmento que eu quero viver. Sabe, minha gente, para mim é um exercício diário que eu preciso fazer como cristão. Eu não posso permitir que no meu coração se alojem linguagens e vozes que sejam contrárias às vozes de Jesus em mim. Esse é um exercício de conversão. Para mim, como cristão, a minha identidade cristã carece de ser reforçada por vozes que me recordam quem eu sou. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam de fato contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Mas você já parou para pensar que na experiência de amar e ser amado, nós também dizemos amém o tempo todo? Ou não? É até uma forma de você esmiuçar bem a qualidade do amor que você diz sentir. É a quantidade de amém que você diz àqueles que você ama. Não no sentido de ser submisso, não se trata disso. Porque a verdadeira obediência carece de ter liberdade interior. Quem não é livre não sabe obedecer. Quem não é livre fica submisso. Isso não é obediência. Porque obediência significa ouvir com o outro. Significa aí que tem uma parceria. Nós estamos juntos para decidir aquilo que é nosso. Nós vamos ouvir juntos para chegar a uma conclusão. Da mesma maneira como alguém vai lá e abre uma porteira para a boiada passar, alguém de vez em quando precisa abrir a porteira da nossa vida para que a gente tenha condições de sair daquilo que está nos prendendo. Como é que abre essa porteira, minha gente? Desculpe até a expressão, né? Abre a porteira como? Através de uma palavra, através de um conselho bendito, ou até mesmo de um abrir de olhos que nos faz enxergar as coisas de um jeito novo, sem as opressões que muitas vezes os nossos inimigos íntimos colocam em nós. Por isso o amor é esse exercício de serviço. Eu sirvo aquele a quem amo, e aquele a quem me ama, também me serve. Não no sentido de sermos objetos um para o outro, nos sentimos de termos um significado profundo que nos faz ficar em pé. E então nós começamos a descobrir as parcerias neste processo de conversão.
Quando nós identificamos que o outro está nos tornando cada vez mais aptos à ação de Deus em nós. Você olhar para os amigos e identificar: esse amigo aqui me faz ser mais de Deus. Esse marido me faz ser mais de Deus. Essa esposa me faz ser mais de Deus. Esses filhos que eu trouxe ao mundo me fazem ser mais de Deus. E você também pensar na responsabilidade do seu papel na vida dessas pessoas. Eu me lembro quando eu era menino, nas primeiras aulas que a gente tinha, a professora nos dava algumas lições e dizia para a gente: isso você tem que saber de cor. Não é assim? O saber de cor é como se a gente tivesse tido a experiência mais profunda que o conhecimento pode nos proporcionar. Eu já sei de cor, isto é, já está internalizado em mim. Já não pode ser retirado de mim, porque foi assimilado pelo coração. E Jesus nos ensinou que a maior autoridade, aquela que está superior a todas as outras autoridades, não é a medalha no peito, não é a profissão que teve, que foi dada pelo diploma, não é o cargo político que ele exerce, não. Pode até ser o rei, mas ele não tem autoridade afetiva nenhuma sobre mim. A verdadeira autoridade é aquela que nos faz servir. Olha que beleza isso. Na compreensão de Jesus, a verdadeira autoridade, o verdadeiro poder está nas mãos daquele que serve. Quando nós dizemos amém, dentro de um contexto religioso, por exemplo, nós estamos dizendo que nós acreditamos naquilo que nos foi dito. No universo religioso, a palavra amém significa disposição de seguimento. Amém. Eu estou concordando com você. Aquilo que me foi proposto pela fé, eu estou humanamente aceitando. Amém. Eu quero, eu me disponho. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa. Olha, quanto desafio. Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental.
Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal, senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. E de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpa. Que todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes é por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada. Os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial. Porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável. Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas, porque isso é urgente. Às vezes a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário. Porque a vida já tem riscos demais.
Aí por amor, como dizia o poeta, né? O escritor, o amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele, mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração, porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso. Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. Jesus já falava isso, que o dinheiro só tem sentido se for para gastar com as pessoas que nós amamos. Então de nada vale você ter construído toda uma estrutura se lhe faltam pessoas que ajudem a significar essa estrutura construída. Isso é urgente. É você administrar a sua vida para que você tenha condições de estar mais tempo ao lado dos que você ama. Porque é assim mesmo, chega um momento em que você descobre que o essencial, o que realmente importa, se opõe muito ao jeito como nós vivemos. É que, na verdade, a sociedade de consumo nos coloca dentro de um movimento que a gente não sabe onde vai parar. Então você vai incrementando a sua vida de um jeito. Uma casa aqui, uma casa ali, um apartamento aqui, isso ali, 2 carros. E você vai multiplicando o seu gasto e você vai perdendo o direito de desacelerar. Ou então as pessoas que são dependentes de você. Às vezes é assim mesmo. É tanta gente que depende de nós que a gente não tem o direito nem de adoecer. Aí é a hora de você distribuir as responsabilidades, né? Olha, o bem-sucedido, né, de uma casa, corre o risco de viver a vida inteira sendo aquele que vai suprir as necessidades de todos. Porque todo mundo olha para ele como se ele tivesse a obrigação de dar conta da vida financeira de todo mundo dentro daquela casa. Volto a dizer, tem de fazer a gente pensar na qualidade de vida que nós estamos tendo. Não dá para desperdiçar a vida assim, minha gente. Às vezes falta a oportunidade do desacelerar, de nos colocar ao lado das pessoas que nós amamos. Eu não me canso de pensar sobre isso, minha gente. O melhor lugar do mundo é um só. É aquele que nos dá a oportunidade de estarmos ao lado das pessoas que nós amamos. Recebi uma mensagem muito interessante também, que eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre ela. Acho muito pertinente. É uma história muito simples, mas que chamou muito a minha atenção. Certo dia, um professor chegou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem, porque eles fariam uma prova surpresa. Todos acertaram as suas filas, aguardando assustados o teste que viria. Todo mundo já passou por isso, né? Aquele professor que chega, hoje tem... Eu me dava um frio na barriga toda vez que a minha professora falava, torneio de fatos. Lembra disso? E eu, muito esperto, acabei comprando aquele lápis que tinha uma tabuada, né? Funcionou 2 aulas. Depois ela descobriu que eu dava uma pesquisadinha. Aí o professor foi entregando, e então a folha da prova, com a parte do texto virada para baixo, né? Como era de costume. Devia ser mimeografada, né? Gente, outro dia eu estava lembrando do tal do mimeógrafo, né? A gente quase ficava tonto, do tanto que aquilo cheirava álcool, né? Porque a professora entregava logo na hora que rodava, né? Cheirão de álcool dentro da sala. Aí entregou para todo mundo. Depois que todos receberam, a professora pediu que eles desvirassem a folha. Para a surpresa de todos, não havia uma só pergunta escrita, nenhum texto, apenas um ponto redondo escuro no meio. O professor, analisando a expressão de surpresa de todos, disse o seguinte: agora vocês vão escrever um texto sobre o que vocês estão vendo. Todos os alunos confusos começaram então a difícil e inexplicável tarefa de fazer então um texto sobre aquela imagem. Terminado o tempo, a professora recolheu as folhas, colocou-se na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta.
Todas, sem nenhuma exceção, definiram apenas o ponto escuro, tentando dar explicações por sua presença no centro da folha. Terminada a leitura, a sala em silêncio e a professora então começou a explicar. Este teste não será para vocês terem nenhuma nota. É apenas para servir de lição para todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha em branco, mas todos centralizaram a sua atenção no ponto escuro que estava no meio. Assim acontece com as nossas vidas. Temos uma folha em branco inteira para observar, aproveitar, mas sempre colocamos a nossa atenção nos pontos escuros. A vida é um presente da natureza dado a cada um de nós com extremo carinho e cuidado. Temos motivos para comemorar sempre. A natureza que se renova, os amigos que se fazem presentes, o emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente presenciamos, mas, no entanto, insistimos em olhar apenas para o ponto escuro. O problema de saúde que nos preocupa, a falta de dinheiro, o relacionamento difícil com o familiar, a decepção com o amigo. Os pontos escuros são mínimos em comparação com tudo aquilo que temos diariamente, mas são eles que povoam a nossa mente. Muito interessante, não é? E é tão real isso, né, minha gente? Muitas situações que a gente enfrenta, muitas situações que eu encontro pela minha vida, na verdade, a grande dificuldade nossa é prestar atenção na totalidade das coisas. Eu acho muito interessante que quando a gente só enxerga o problema, a gente realmente deixa de compreender a totalidade da vida. É igual quando cai um avião. Por que a gente tem medo de voar? Né? Quem precisa voar regularmente, de vez em quando começa a ter aí as suas síndromes, né? Eu de vez em quando eu tenho isso. É porque todos os dias, milhões e milhões de aviões decolam e retornam aos seus destinos, né? Sem nenhum problema. Mas, vez em quando, sei lá, de ano em ano, depende muito da época, né? Às vezes caem muitos aviões na mesma época, mas às vezes você passa um tempo longo sem ouvir a história de um acidente. Mas quando acontece, os nossos olhos se voltam para aquela tragédia, para aquele acontecimento, e aquilo é o suficiente para colocar em nós insegurança. Outro dia, por exemplo, eu passei por uma situação de viajar do Rio de Janeiro, de São Paulo até o Rio de Janeiro, num voo com muita turbulência. Horrível. Uma das piores experiências que eu já tive na minha vida dentro de uma aeronave. Sacudimos de São Paulo até o Rio de Janeiro, dentro de uma tempestade terrível, com raios o tempo todo. E na hora, é claro que todo mundo, o medo é geral. Aquela sacode, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Aquela barulheira, né, dentro do avião, de tudo sacudindo. É natural que a gente pense, vai cair. Só que se a gente vai pensar a partir das estatísticas, a gente sabe que estar no céu é mais seguro que estar na Dutra, mesmo no meio daquela turbulência. Mas agora, quem disse que na hora que a gente está vivendo aquele sufoco, a gente é capaz de pensar com essa tranquilidade? E é por isso que racionalizar uma determinada situação nos ajuda a diminuir a emoção negativa que ela nos causa. Isso é filosofia, viu? Filosofia clínica aplicada. Quando a gente é capaz de racionalizar uma situação, a gente, de alguma maneira, a gente coloca na coleira a emoção que nos faz sofrer. Porque o pensamento desperta uma emoção. É sempre assim. Quando desperta essa emoção, eu acabo sendo tomado, porque eu sou sensorial o tempo todo, né? Eu sou um campo aberto, nós somos um território aberto, nós somos atingidos pelas palavras, nós somos atingidos pelas imagens, nós somos atingidos pelos gestos, e imediatamente essa informação que passa pelo nosso cérebro desencadeia uma maneira de sentir o que está acontecendo. E muitas vezes a solução do desconforto que a emoção causa
está na racionalização que nós podemos fazer dela. Isso é uma atitude inteligente, né? Deus nos ensina isso o tempo todo. É impressionante como Jesus fazia isso com as pessoas. Jesus sabia que o que fazia sofrer era a emoção descontrolada. Então ele tinha uma palavra para reorientar aquela emoção sem controle. Por isso que nós acreditamos muito que a nossa conversão passa pela nossa mente. Por quê? Porque a mente transforma o nosso jeito de sentir. Quando eu estou acostumado a só olhar para os meus problemas, quando eu vivo a avalanche que esses problemas provocam emocionalmente em mim, quando eu não sou capaz de racionalizá-los e equilibrá-los para encaminhar uma solução para eles, eu corro o risco de ficar refém dessas emoções descontroladas. E Jesus, quando encontrava as pessoas, ele provocava justamente isso nelas. Ele emprestava, ele concedia àquela pessoa uma nova forma de olhar para a vida. Foi o que ele fez com Zaqueu, foi o que ele fez com Pedro, foi o que ele fez com João. Ele modificava o sentimento a partir de um pensamento. Isso é muito interessante porque isso a gente consegue falar assim didaticamente, mas na hora que a gente está vivendo, razão e emoção se dão no mesmo pacote, né? Mas a gente tem como, no momento em que a emoção está nos dominando, tentar colocar um cabresto nessa emoção para que ela não venha nos prejudicar. É igual você foi abandonada. Digamos que você tinha um namorado, você era apaixonada por ele, ele te traiu, foi embora, e agora você vive o desconforto de não estar mais ao lado dele. É uma emoção. É uma emoção que te prejudica, porque essa emoção, ela te faz sentir-se julgada fora, ela te faz sentir menosprezada. Agora, como é que você pode se salvar? Impedir que essa emoção continue a te jogar dentro de um poço que depois fica difícil de sair. É você racionalizar. Se ele foi embora, é porque eu não represento muito para ele. Se eu não represento muito para ele, não vale a pena sofrer por ele. Aí você começa a ter uma informação racional para tentar organizar a desordem afetiva. O que eu realmente perdi? Quando o namorado vai embora, o que você realmente perde? Será que você perdeu situações concretas? Ou será que você perdeu projeções que você tinha naquele relacionamento? Ou sonhos que você tinha que você nem sabia que iam se realizar? Às vezes, minha gente, nós sofremos por um futuro que a gente nem tem. Muitas vezes, no momento em que a gente perde, você não só perde aquilo que realmente perdeu, mas você perde as expectativas que você tinha em relação àquilo que você está perdendo. Mas veja bem, expectativas não são realidades concretas. Quem lhe garante que aquilo realmente que você estava sonhando iria acontecer? Veja bem, ao racionalizar isso, você começa a se dar uma oportunidade de olhar para a vida de um jeito diferente. Aí você pode até brincar com você mesmo, né? Foi embora. Quem sabe levou então a possibilidade de ter uma desgraça na minha vida, porque eu não sabia como ia ser o casamento com essa criatura. Por isso que a fé nos ajuda a pensar de maneira positiva. Sabe por quê? Porque quando a gente perde alguma coisa e a gente tem fé em Deus, a gente resolve assim: Deus sabe o que fez. Não é verdade? Isso alivia muito o sofrimento das pessoas e isso é real. Porque isso passa pelo esquema mental da pessoa. É uma fé que interfere no jeito de pensar. Quando aquela pessoa é capaz de dizer, Deus sabe o que faz, perdi, o emprego não deu certo, a viagem que eu tanto sonhava não deu certo, é melhor você colocar essa frase dentro do seu coração, já que você não tem como alterar o resultado. É verdade, Deus sabe o que faz, a viagem não deu certo. Eu me recordo que agora acho que um mês atrás, naquele primeiro problema que teve do vulcão na Argentina, no Chile, que cancelaram todos os voos que iria para a Argentina.
Eu estava embarcando para um evento lá no aeroporto de Guarulhos. Aí encontrei uma senhora com as 2 filhas. E aí elas ficaram muito felizes quando me viram. E aí vieram conversar comigo na fila do check-in. Ficamos batendo papo e eu perguntei: para onde vocês estão indo? Ela falou: não, padre, nós agora já estamos voltando para casa, que nós estamos aqui desde as 5 horas da manhã, tentando embarcar para Buenos Aires. Tínhamos programado um final de semana lá, não deu certo, a gente não tem como ir, perdemos tudo. Isso já eram quase 5 horas da tarde, e elas precisavam voltar para Campinas, já tinham desistido mesmo de ir para Buenos Aires. E aí, eu falei: nossa, mas que triste, né? As expectativas da gente frustram. Aí a senhora, a mãe das meninas, virou e falou assim: padre, eu fiquei realmente muito chateada. Fiquei aborrecida, chorei, mas agora há pouco me veio uma coisa assim no meu coração. Não era para ser. Nós não vamos morrer hoje, nós vamos ter a oportunidade de ir para Buenos Aires numa outra ocasião. Não vou ficar causando um sofrimento maior do que já me causei até agora. O que eu posso fazer? O vulcão está lá julgando as suas cinzas, nós não temos como pousar lá, e eu disse para as minhas filhas: vamos fazer o seguinte, não temos como ir, não vamos ficar sofrendo mais do que a gente já sofreu. Deus sabe o que faz. E aí ela usou essa frase, que eu acho extremamente sábia, para a gente colocar no momento em que a gente não tem mais como alterar o resultado de um investimento que a gente fez. Amar é investimento. Às vezes a gente ama aquela pessoa, quer estar ao lado dela, mas ela não quer mais estar com a gente. Ao invés de você ficar mergulhando e fomentando, fazendo multiplicar esse sofrimento, coloque isso no seu coração. Perdi. Vão-se os anéis, ficam os dedos, não é verdade? Não tem essa expressão também? Não vamos ficar prestando atenção naquilo que a gente perdeu. Vamos dar à vida uma nova oportunidade. Alimente essa expressão de fé dentro de você. Deus sabe o que faz. Se não aconteceu, é porque não era para ter sido. E esse é um desprendimento, minha gente, que requer muita simplicidade da gente, mas que pode dar certo. Quando a gente de fato interpreta a fé como essa interferência de Deus na nossa vida, modificando os fatos ou até mesmo não permitindo que aconteça aquilo que a gente gostaria que acontecesse, a gente pode resolver isso dentro de nós assim, com simplicidade. Não deu certo, tudo bem, estou aqui, vou ter novos investimentos, vou ter novas possibilidades, vou fazer novos amigos, vou arrumar um namorado. Enfim, você, diante das suas frustrações, acaba encontrando um caminho para continuar. E eu me recordo, minha gente, que a minha ordenação foi muito badalada. Teve muita coisa. E a Canção Nova transmitiu. E teve um show com quase todos os cantores católicos do Brasil um dia antes. Foi uma coisa grandiosa. E uns dias antes de ficar padre, eu me encontrei com o padre Roberto, da Toca de Assis. E aquele homem me chamou, ele me chamou num canto e falou assim: Fábio, eu não vou poder ir na sua ordenação, mas eu sei que está sendo tudo preparado com muito carinho. Mas eu gostaria de te dar um conselho. No momento em que você fizer a primeira consagração, na primeira missa, você diga a Jesus assim: Senhor, vai acabar a festa, vai acabar tudo, e só vai ficar eu e você. Ali você vai ficar padre. Porque pode ser que no meio de muita confusão, pode ser que no meio de muita festa, de muitos amigos, você esqueça do principal. Minha gente, eu só posso ser padre à medida em que eu olho nos olhos de Jesus e continuo apaixonado por Ele, pela palavra dEle, pelos ensinamentos dEle, porque é impossível ser padre se eu não sou apaixonado por Jesus. Por isso que eu chorei demais quando estive lá na terra dEle. Foi conhecer a terra do meu melhor amigo, conhecer a terra que fez o homem que eu acredito. Eu coloquei toda a minha vida na palavra de Jesus. Eu acredito nele. Eu não tenho o menor receio de poder dizer a você, eu tenho muitos defeitos, mas eu posso lhe dizer com a sinceridade mais profunda que eu sou capaz de expressar: não há ninguém neste mundo que me transformou mais, que
que Jesus. Olhar para ele, de ver a capacidade que ele tinha de amar os miseráveis, minha gente. De olhar para os piores e gostar deles. De ser capaz de olhar para uma mulher, para uma prostituta no meio daquela multidão. E de ser capaz de amá-la mesmo no momento que ela não merece ser. De fazer um nanico descer da árvore. Ele, o menor de todos, em todos os sentidos, um ladrão, um miserável. E dizer, ele tinha 1001 beatas para escolher. Ele manda descer e fala, não, eu quero ficar na sua casa. Contrariando a regra. O Jesus por quem eu me apaixonei, ele era capaz de ressuscitar as pessoas. Não as que estavam mortas, mas aquelas que muitas vezes, como eu, como você, aí... Quantas vezes você também precisou ser olhado nos olhos e que alguém lhe ressuscitasse? O seu corpo não estava morto, mas as suas esperanças já estavam mortas há muito tempo. Oh meu Deus, quantas vezes eu fui olhado por Jesus através de amigos meus, de padres, amigos meus, que me fizeram acreditar que a vida ainda valia a pena. Padre Léo, quantas vezes o Padre Léo foi Jesus na minha vida? E eu só posso ser padre se eu continuar apaixonado por ele. Eu só posso ser padre se eu continuar orientado pela palavra de Jesus, mesmo que eu tenha todos os pecados mais vergonhosos do mundo. Não importa. Não importa quais são os pecados que você tem, não importa quais são os pecados que eu tenho. O importante é nós não perdermos os olhos daqueles que nos seduz, daquele que nos seduz. É ele que nos faz mudar. É a mesma coisa, minha gente. Se eu não sou capaz de me apaixonar pela minha causa todos os dias, eu deixo de ser padre, mesmo que eu continue celebrando missa, mesmo que eu continue me vestindo como padre, mesmo que eu continue atendendo confissões, mesmo que os meus discos tragam lá Padre Fábio de Mello, eu corro risco de deixar de ser, mesmo que eu não anuncie, mesmo que eu não largue a batina. Eu vou deixar de ser padre no dia em que eu deixar de acreditar no que Jesus fez em mim e no que Ele me proporciona fazer na sua vida como padre. A mesma coisa você. Eu não sei qual foi a escolha da sua vida, mas você deixa de ser esposa no dia que você perde o seu amor pelo marido. Você deixa de ser amigo no dia em que você perde o amor pelo seu amigo. O amor é o que dá a cola. O resto é hipocrisia. Outro dia me perguntaram, padre, você acha que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, vai para o inferno? Quem sou eu para dizer? E Deus me livre, não quero nem dar um palpite nessa história. Porque eu tenho certeza que em última instância, o que nos faz ficar do lado de Deus, o que faz com que Deus queira a gente do lado dele, é o tanto que a gente amou. É o tanto que a gente foi capaz de se doar por aquilo que é importante. Não são as formalidades da religião que nos salvam, não, gente. Formalidades da religião, qualquer pessoa hipócrita cumpre. A coisa mais fácil que tem é ser hipócrita. É você entrar na fila e você comungar, é você entrar na fila e você confessar, é você entrar na fila e você fazer, é levantar os braços do mesmo jeito que todo mundo. Desafio? Desafio é a gente viver na intimidade o amor de verdade. Quando a gente é capaz de sair de nós mesmos, quando a gente é capaz de reconhecer que errou, igual hoje. Hoje eu tive Quando a gente vai ficando cansado demais, a gente tem as explosões, né? Que são próprias de quem está muito cansado. Aí hoje eu fiquei irritadíssimo com uma pessoa que eu amo muito. E fala, aí eu xingo, eu sou horrível quando estou bravo. Perco a paciência fácil. Mas depois que passa, oh meu Deus, eu choro sobre a minha sabe? Sobre a minha fragilidade, sobre a minha fraqueza. Eu não tenho medo dela não. Choro. Porque a coisa mais triste para mim, do fundo do meu coração, mais uma vez quero dizer, quero usar da minha sinceridade de novo. O que me magoa mais nessa vida é saber que eu tirei o sono de alguém. Saber que eu fui grosseiro com alguém, saber que eu machuquei alguém. Por quê? Isso é o que mais me dói. Pode ser, eu posso estar coberto de razão. Se eu magoei, se eu disse uma palavra grosseira, pode ter certeza que depois eu fico destruído. Mas eu aprendi que na vida, a melhor forma que a gente tem de lidar com tudo isso é a gente assumir a fragilidade e depois consertar. Então não espero nada. Me deu a oportunidade, eu já quero pedir perdão. Ah, mas isso é hipocrisia. Não é não.
É a gente saber lidar com o limite que tem, é a gente continuar apaixonado pela causa. Meu Deus do céu, eu prego o perdão o tempo todo, eu falo de misericórdia o tempo todo, porque se retira isso eu não tenho nem o que falar, minha gente. Se retirar a misericórdia de Deus na minha vida, eu não tenho o que anunciar, eu não tenho o que cantar, eu não tenho o que falar nada. Porque o que mais me seduz em Deus é a sua capacidade de ser misericordioso. Aí eu pergunto para você, como é que eu vou conseguir ser padre? Como é que eu vou continuar na coerência deste amor de Deus por mim, se eu não sou capaz de pegar o telefone ou o rádio, sei lá o quê, e ligar para aquele que eu machuquei agora e pedir perdão? Como é que eu vou dar continuidade? Não tem como. Igual outro dia, eu estava lá em Arco Verde, e nós vivemos uma situação tão desagradável no início do show, mas tão desagradável, e eu fiquei com pena do povo que estava ali, porque o som estava horrível, gente. Era um som maravilhoso, mas sem alguém para pilotar o negócio. É um avião sem piloto. E aí eu saí do palco. Segunda música tentei, não dava, o negócio foi ficando irritado. Só que antes de sair, eu dei um esculacho no rapaz do som que estava ali do lado. E fui grosseiro mesmo. Eu estava cheio de razão. E disse tudo aquilo que era a base da minha razão naquela hora. Na hora que eu subi, voltei para o camarim, ainda xinguei mais um tempo lá depois. E foi me dando aquela tristeza, foi me dando aquele, né? Porque eu sou rápido, tanto para ficar bravo quanto para ficar calmo. E aí, na hora de subir para continuar o show, eu não tinha que pegar naquele microfone, não tinha mesmo. Eu não tinha como continuar, eu não tinha nem o que falar. Aí a primeira coisa que eu fiz, não estou contando isso para me vangloriar, estou contando para partilhar, que para mim é importante. Aí cheguei lá no rapaz do som, chamei ele, ele ficou até com a cara assim, né? Pronto, vai me dar outro esculacho antes de começar, né? Aí eu dei um abraço nele e falei assim, meu amigo, me perdoa, porque se você não me perdoar, eu não tenho como continuar o que eu vou fazer agora. Aí ele deu um sorriso para mim, vai lá rapaz, fica tranquilo, ainda me bateu no ombro assim, pronto. Minha gente, se a gente não conserta a coisa, nós não damos conta de continuar amando a nossa causa. Quantas vezes na sua vida as coisas não foram para frente porque você não foi capaz de, pelo amor à sua causa, você voltar lá e consertar o que precisava consertar? O casamento vai por água abaixo quando a gente não conserta as coisas na hora certa. A maternidade vai por água abaixo. A vida de padre vai por água abaixo. A vida de consagrado vai por água abaixo. Porque o amor à causa é justamente a tomada de atitude. A gente demonstra que ama à medida em que a nossa atitude tem uma coerência com aquilo que a gente diz que ama. Caso contrário, é hipocrisia. Volto a dizer, eu não sei qual é a sua religião, mas eu sei que toda religião tem preceito a cumprir. Nós temos que ir à missa todo domingo, nós temos que nos confessar de vez em quando, enfim. Eu não sei quais são os preceitos que o seu mestre espiritual lhe dá para você seguir. Agora uma coisa eu sei. Independente de quais sejam eles não podem nos salvar se eles não estiverem unidos à nossa capacidade de amar. Não adianta nada eu ir lá confessar os meus pecados, receber uma absolvição, se eu não mudo em relação ao pecado que eu contei. Ah, padre, eu roubei. Aí eu vou lá, rezo uma Ave Maria, está tudo certo? Não acredito mesmo nisso. A minha absolvição, ela virá, sabe como? Claro, no sacramento que recebo, mas sobretudo naquilo que devolvo do que roubei. Naquilo que conserto do que fiz de errado. Senão, é prática sem nenhuma repercussão dentro de nós. É prática infértil, igual o deserto lá da Galileia. O amor à causa é igualzinho à gota que fica sendo julgada o tempo todo. Aí a gente tem que se perguntar todos os dias: quais são as causas que eu ainda amo? Quais são as razões pelas quais eu ainda sou capaz de morrer? Quais são as causas sem as quais eu não sou capaz de dizer meu nome? Pronto, é simples. Você mesmo sabe. O que é causa pela qual você pode morrer hoje? Não morrer tirando a sua vida, mas dando o seu sangue, o seu esforço, a sua luta. Eu não vou desistir porque isso é o que eu amo, é isso que quero. Como o pai é capaz de deixar de beber,
Essa é a atitude que vale a pena na vida. Tudo mais corre o risco de ser hipocrisia, máscara na nossa cara. Máscara que cai com o tempo, assim como a maquiagem pode ser retirada. Nós não queremos a hipocrisia, mesmo que muitas vezes a gente esteja nela. Mesmo que muitas vezes nós sejamos indiferentes às nossas causas. Porque às vezes a nossa indiferença, ela é tão aguda dentro de nós mesmos. Nós não podemos ser indiferente àquilo que a gente ama. Os projetos que você tem, não seja indiferente a eles. Eles são a sua alma. Se você quiser descobrir uma forma bonita de entender o conceito de alma, alma é tudo aquilo que movimenta. O que é que na sua vida lhe movimenta? O que é que na sua vida não lhe deixa ficar parado? O que é que na sua vida ainda lhe desperta sentido? Eu não vou desistir por causa disso. Pronto, está aí a morfologia da sua alma, a forma da sua alma. Sua alma tem nome, sua alma tem cor, sua alma tem nome, sua alma tem tamanho. Às vezes, uma mulher tem a sua alma numa criança. A maternidade, ela traz tanta vida na vida de uma mulher. Por quê? Ela olha para aquela pequena criança e ela sabe que a vida dela agora está conectada a essa nova vida. É alma. Quanta coisa você como mãe fez que você não faria por pessoa nenhuma neste mundo e você fez pelos seus filhos. Alma a lhe movimentar. Filhos são como alma a nos movimentar, a nos trazer de volta. E é isso. Aí a gente vai fazendo a nossa terra ser santa, a gente vai fazer a nossa vida ser valiosa, preciosa. A gente vai fazendo, né, a construção dos nossos significados. E aí você descobre esse jeito bonito de se apaixonar, de você trazer diante dos seus olhos sempre a razão pela qual você não desiste. Eu tenho certeza que você tem muitos problemas na vida, todos nós temos. E você tem problemas sérios, todos nós temos. Você tem razões suficientes para hoje dizer, olha, isso aqui é matéria-prima para qualquer pessoa desistir. E a gente até lhe dá razão. Mas eu tenho certeza que você vasculhando bem, você descobre uma causa pela qual você poderia continuar. E aí você se dá essa chance. Ao invés de olhar para todas as causas para a sua desistência, você olha para a única causa da sua persistência. Apaixone-se por essa causa. Não permita que a vida lhe faça esquecer de tudo isso. Ame cada detalhe desta causa e lute por ela enquanto for preciso. Porque o mais bonito não vai ser chegar até o final. É você identificar que no processo de hoje, mesmo que ainda não seja o fim, você já conseguiu sentir o sabor e a beleza dessa causa.